vamos nós, com o Brasil se tornando mais uma vez o país da renda fixa. A taxa Selic subiu de 12,75% para agora 13,25%, chegando no maior patamar dos últimos 5 anos e meio. Essa é a 11ª alta consecutiva e, mais uma vez, muitos investidores se perguntam: o que eu devo fazer agora? Será que é o momento final aí para a gente sair da renda variável e ir para a renda fixa? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E eu já te adianto aqui que você, como investidor, deve focar sempre em seguir sua estratégia e não ficar girando o seu patrimônio de um lado para o outro toda a vida quando esse tipo de coisa acontece no mercado. Mas me conta aqui nos comentários, com essas altas aí da taxa Selic, você tem colocado mais dinheiro na renda fixa ou mais na renda variável? A taxa Selic é uma ferramenta muito utilizada aqui no Brasil para auxiliar no controle da inflação. E o que de um lado é excelente para os investidores aí da renda fixa, para o outro lado aí da população no geral, acaba não sendo tão bom assim. Costuma ser um problemão para a população no geral, principalmente para a parte mais pobre, que uma Selic mais alta leva a ter menos crédito disponível, empréstimos ficando mais caros, a economia circulando menos, menos empregos sendo gerados aí para as pessoas, e temos também a questão da inflação. Como ela acaba ficando muito alta, o preço das coisas sobe muito e impacta consideravelmente a população. Já na parte dos investimentos, a gente tem sim muitas vantagens, não somente na renda fixa como de costume, mas também dentro da renda variável. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever aqui embaixo e também deixar o seu like. Isso me ajuda aí a continuar criando esse tipo de conteúdo para você. Na parte da renda fixa no geral não tem muita novidade. Quanto maior a taxa Selic, normalmente maior é a vantagem para o investidor. No caso dos investimentos pós-fixados, como CDBs, LCIs e LCAs, Tesouro Selic, ou então também aí contas remuneradas como Nubank, PicPay, a vantagem ela é realmente direta, pois como eles são atrelados ou à Selic ou então ao CDI, quanto maior a taxa Selic, maior vai ser a rentabilidade desses investimentos. Como a gente está falando de opções de investimento que são seguras e têm liquidez, muitas vezes usadas aí para objetivos de curto prazo, ou então para uma reserva de emergência, por exemplo, a gente não teria muito como fugir desses investimentos. Por isso que quanto maior a taxa Selic, maior a rentabilidade deles e maior a vantagem para o investidor. Acho que o maior cuidado é que você tem que entender que por mais que a Selic alta nesses investimentos esteja beneficiando eles, a gente sempre tem que olhar para a rentabilidade real, ou seja, quanto está a inflação e quanto realmente esse dinheiro está rendendo na prática. Não vou nem entrar no mérito da poupança aqui, porque por mais que ela também esteja rendendo mais, a gente desconsidera ela aí como investimento, deixando aí no máximo para você que quer deixar uma parte da sua reserva de emergência. Já no caso dos pré-fixados, nesse momento a gente tem taxas bastante altas, encontrando títulos inclusive aí no Tesouro pré-fixado, pagando aí cerca de 12,77% ao ano. Comprar um título pré-fixado, diferente dos pós-fixados que eu citei anteriormente, indica que você vai manter a rentabilidade que você contratou ali até o vencimento do título, independente da taxa Selic subir ou cair lá no futuro. As projeções já indicam que a tendência da taxa Selic é que se mantenha estável, não suba mais muito do patamar que está hoje, que até volte a cair aí ao longo dos próximos anos, em 2023 e 2024, que pode sim tornar os títulos pré-fixados uma excelente opção. Só que você tem que entender que caso esse cenário não se concretize ou algum outro problema na economia, seja no Brasil ou então fora dele, venha impactar aí a nossa taxa Selic e a nossa inflação, tenham que subir e se manter em patamares muito mais altos, você pode estar com um título aí que está rendendo menos até do que você teria lá naqueles pós-fixados que eu citei anteriormente. Eu particularmente não uso muito esse tipo de título, mas nesse momento, se a taxa realmente vir a cair, ele pode ser uma excelente oportunidade para quem quer manter uma rentabilidade boa, mesmo com uma queda aí futura da taxa Selic. Só que acaba tendo esse risco embutido, assim como qualquer investimento, se você quiser ter um pouquinho mais de rentabilidade. Acho que o grande ponto aqui é a gente falar, né? Mas e quanto à renda variável? Com a Selic mais alta, muitas pessoas migram da renda variável indo somente para a renda fixa. Isso porque não faz sentido para elas talvez se arriscar dentro da renda variável, se elas têm uma rentabilidade bem interessante dentro da renda fixa, sem praticamente risco nenhum. Com esse movimento, a cotação dos investimentos, como ações, fundos imobiliários, acabam caindo bastante, abrindo umas janelas de oportunidades aí para o investidor. Então eu recomendo aqui que você se atente às oportunidades que estão abrindo aí dentro da renda variável, com muitas ações sendo negociadas abaixo dos valores que costumavam negociar e até com fundos imobiliários sendo vendidos por menos do que o valor patrimonial deles.
ou seja, uma excelente oportunidade. Imagina se você pudesse comprar algo que custa R$ 30 por R$ 25. Isso não seria um bom negócio? Pagar mais barato por uma coisa implica que você pode ter retornos maiores, seja com valorização ou então com dividendos. Se alguém simplesmente te disse por aí, ou você viu em algum lugar que com a alta da taxa Selic é para você correr da renda variável e ir lá para a renda fixa, você não deveria dar ouvidos para essa pessoa. O primeiro ponto é que ficar girando seu patrimônio de um lado para o outro é muito prejudicial para ele, porque na maioria dos casos se implica em pagar taxas em excesso, seja com imposto de renda, com corretagem, com taxa de transferência, dependendo do banco ou corretora que você utiliza. Imagina só se você vende lá suas ações acima de R$ 20 mil com lucro para ir para a renda fixa, você paga imposto de renda sobre aquele lucro, e daqui 5 anos ou daqui 2 anos a taxa Selic volta a cair, você resolve tirar seu dinheiro da renda fixa e voltar lá para a renda variável, você paga imposto de renda mais uma vez sobre o lucro, você está perdendo aí o poder dos juros compostos sobre o seu dinheiro. O segundo ponto é que muita gente acaba saindo, vendendo seus ativos de renda variável por serem impacientes, apenas porque elas estão caindo. Ou seja, elas fazem essa movimentação quando não deveriam fazer, tendo prejuízos ou então perdendo dinheiro no processo. Por isso que a parte mais importante, a terceira dica que eu tenho para dar para você aqui, é que você sempre siga a sua estratégia, sempre pensando no longo prazo. Uma carteira bem diversificada pode e deve ter diferentes tipos e classes de ativos dentro da renda fixa e dentro da renda variável. Momentos de turbulência como a gente está tendo agora na economia e nos países em geral, costumam gerar bastante oportunidades, sejam na renda fixa ou na renda variável. Então você pode sim acabar investindo e aproveitando esses dois momentos nos dois lados diferentes. O que eu não quero que você faça é tome decisões precipitadas, saia vendendo tudo de um lado, comprando tudo do outro, porque a maior vantagem que você tem é diversificar e aproveitar o máximo aí para você ganhar o máximo de dinheiro possível. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o seu like aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e valeu!